Olá, alunos do sétimo ano. Estamos de volta para mais uma aula de matemática. Nessa semana, vamos dar início a um importante conteúdo da nossa matéria de matemática, um dos mais importantes que você deve aprender no sétimo ano, que é a introdução à álgebra e à equação do primeiro grau. Esse tipo de conteúdo é tão importante que você vai necessitar desse conteúdo para fazer atividades na sequência dos seus estudos, tanto no oitavo ano, como no nono, como no ensino médio. Então preste bem atenção, tenha bastante cuidado para você entender os termos que serão explicados e, se tiver alguma dúvida, anote para que você possa tirar comigo depois. Boa aula! Você conhece alguns desses símbolos? Temos aqui alguns símbolos conhecidos do nosso dia a dia, né? Placa de trânsito, símbolos matemáticos, uma placa aqui de um cadeirante, né? O símbolo de masculino e feminino, o símbolo da reciclagem. Aqui mais símbolos relacionados à reciclagem. Então temos aqui alguns símbolos. Para que serve esse símbolo? Quando você coloca uma placa, tem um significado. Então, ao invés de colocar uma frase dizendo que aqui tem pedestres atravessando uma faixa na escola, né? Passagem de escolares, o significado dessa placa. Ao invés de colocar uma placa dizendo o que está acontecendo, tem uma imagem para você interpretar. Do mesmo jeito aqui temos, né, o símbolo de uma pessoa na cadeira de rodas. Você vê, você já associa a um cadeirante. Mas não precisa dizer, aqui tem uma pessoa sentada numa cadeira de roda, né? Então, é apenas uma placa que você já sabe o seu significado. Então, vamos ver aqui em sequência como nós vamos relacionar isso aqui com a matemática. Na matemática, também utilizamos símbolos em algumas situações. Podemos usar letras para indicar um valor desconhecido. Por exemplo, calcular o perímetro de um campo de futebol. Temos aqui um campo de futebol e o perímetro ele é como se a gente fosse dar aqui uma volta ao redor, né? O perímetro significa a soma dos lados, né? Perímetro é a soma dos lados. Então, somar os lados de um campo de futebol é calcular o seu perímetro. Mas observe que as suas medidas não estão representadas por um número, e sim por uma letra, né? Essa largura aqui, né, é a letra X, e o comprimento é a letra X mais 37. Por que será que na matemática precisamos usar uma letra para representar um tamanho e não apenas um número? Se você for observar um campo de futebol, ele pode ser representado em diversas situações. Você pode imaginar um estádio, né, do Maracanã, que é o mais conhecido no Brasil. Esse campo aqui sendo lá no Maracanã, aquele estádio enorme. Seria um campo bem grande, né? Mas também você poderia imaginar esse campo como sendo o campo de um jogo de botão, né, que muitos de vocês não conhecem, né, mas antigamente era bem conhecido, né? Então, o jogo de botão é colocado em cima de uma mesa, é bem pequeno o tamanho do campo, né? Ou um campo de futebol society, né, num sítio, seria já menor do que um campo de tamanho oficial. Então, como podemos ter vários tipos de campo de futebol, quando eu coloco aqui a letra X para representar a largura dele, pode estar representando os 80 metros do Maracanã, como os 50 centímetros de um campo de futebol de botão. Então, esse X aqui está generalizando, ele significa algum número diferente. Pode ser um número grande ou um número pequeno. Então, esse é o significado de você usar um símbolo na matemática. Quando você coloca uma letra, ela está representando alguns números diferentes. Mas como vamos fazer o cálculo desse perímetro? Para calcular, vamos somar todos os lados. Ó. Eu tenho aqui x, que representa esse lado, mais x, que é esse outro lado aqui, que é do mesmo tamanho. Ó. Eu tenho um x de um lado e x de outro. Aqui embaixo eu tenho um x mais 37. Está aqui, ó, x mais 37. Mas eu tenho aqui em cima também o mesmo tamanho, x mais 37 de novo. Então aqui eu estou representando os quatro lados do nosso retângulo, que representa o campo de futebol. As duas larguras, x e x, e os dois comprimentos, x mais 7, x mais 7. Como o perímetro é a soma dos lados, eu tenho que somar os quatro lados, né? E não só os dois, né? Agora, como eu tenho aqui algumas variáveis, né? Eu tenho um x aqui várias vezes,
eu vou juntar, vou somar. O x aparece quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. Então, ao invés de eu escrever 4 vezes o x, eu vou escrever assim junto, ó, 4x, que aparece 4 vezes. E o 37 e o 37, no lugar de eu colocar duas vezes, eu vou somar 37 mais 37, 74. Então, eu tenho aqui o perímetro do campo de futebol é 4x mais 74. Dependendo do valor do x, esse perímetro pode ser um tamanho maior ou menor, né? O perímetro do Maracanã vai ser maior do que o perímetro de um campo de futebol de botão, tá certo? Vamos dar continuidade. Mas lá no começo eu disse que nós vamos estudar álgebra. E o que é álgebra? A álgebra é a parte da matemática elementar que generaliza a aritmética, introduzindo variáveis, que são letras, que representam números. Então, quando você vê na matemática as letras, elas estão representando números, como nós vimos no exemplo anterior. O nome desse estudo é chamado de álgebra. Observe como podemos fazer para representar algebricamente um número desconhecido. O dobro de um número. O dobro é duas vezes, né? Como eu não sei qual é o número, eu posso representar por uma letra. 2x. Então, 2 vezes x. Se esse número aqui for 5, vai ser 2 vezes 5, dá 10. Se esse número for 8, 2 vezes 8, 16. Se for 1, 2 vezes 1 é 2. Então, o x pode ser substituído por qualquer número. Multiplicando por 2, eu tenho o dobro desse número. O triplo de um número mais 7. O triplo é 3 vezes. Como eu não sei qual é o número, eu vou usar uma letra. 3x. O triplo é 3 vezes. Eu tenho 3 vezes x mais 7, ó, somado com 7. A metade de um número menos 9. A metade é dividir o número por 2. Como eu não vou colocar a divisão, eu coloco sempre em forma de fração. Ó. X sobre 2, né, que é a metade, dividido por 2, menos o número 9. Então, nesses três casos aqui, o x está representando um número qualquer, tá certo? Você não sabe qual é esse número, mas você vai calcular o dobro dele, você multiplica duas vezes. Aqui você não sabe quem é o número, mas você vai calcular o triplo dele mais 7, você multiplica ele por 3, depois soma com 7. E assim você faz nos outros exemplos. Equações. Ideias associadas à igualdade. Você já ouviu falar em balança de pratos? Antigamente era comum pesar, né, os objetos, saber o peso, né, a massa, através de uma balança de pratos. Isso nos possibilita compreender melhor o que é uma equação. Observe aqui. Eu tenho aqui um exemplo de uma balança, onde de um lado eu tenho 5 pesos de 1, né, pode ser 1 kg ou 1 grama, né? Normalmente é 1 kg. E do outro lado eu tenho 2 pesos de 1 kg e um pacote, uma caixinha com um peso desconhecido. Então, esse meu peso aqui, que eu não sei o valor, eu vou dizer que é o meu x. E como é que ficaria a nossa equação? Vamos expressar essa situação por meio de uma igualdade. De um lado eu tenho 5, que é igual, né, porque é o mesmo peso, ó, os pratos estão equilibrados. Eu uso o sinal da igualdade, que é o meio da balança. Do outro lado eu tenho 2 mais x, né, 2 quilos mais um peso desconhecido. E eu uso a minha letra x para representar esse valor. Então, você pode aí estar pensando, né, qual é o peso da caixinha, né? Se aqui eu tenho 2 aqui, vai sobrar 3 quilos para a nossa caixinha, né? Então, essa é uma equação, ó, uma igualdade de dois números com um valor desconhecido. Está aqui a sentença. O que é uma equação? É uma sentença matemática representada por uma igualdade que contém um ou mais termos desconhecidos. Vamos ver um exemplo. O número adicionado a seu triplo resulta em 400. Ou seja, eu vou somar um número com 3 vezes ele e vou resultar, quer dizer, vai ser igual a 400. Aqui, ó, um número desconhecido, né? Como eu não sei qual é esse número, eu boto x. Mais o triplo, 3x. Resulta, quer dizer, a igualdade, igual a 400. Então, se eu tenho uma igualdade e eu tenho uma igualdade, e se eu tenho um valor desconhecido, que é o x, eu tenho uma equação. Exemplo 2. 10 mais o dobro de um número é igual ao triplo desse número. Então, eu vou colocar o número 10, o símbolo de mais, e o dobro desse número. Aliás, o dobro de um número. Então, eu vou colocar 10 mais 2x, porque eu não sei quem é o número. Igual ao triplo, que é 3x. Ó. O triplo de um número, 3x. Então, como eu tenho uma igualdade e eu tenho um valor desconhecido,
eu tenho uma equação. Solução ou raiz de uma equação. Solução ou raiz de uma equação é o número que torna verdadeira a igualdade. Como toda equação ela tem um sinal de igual, o que acontece dos dois lados da igualdade tem que ser igual. 10 mais o dobro de um número é igual ao triplo desse número. Foi o exemplo que nós vimos anteriormente. Esse número é igual a 7? E o número desconhecido pode ser o 7? Vamos conferir. Se der igual o que está desse lado com o que está do outro lado, é como se fosse uma balança, que o que pesa de um lado tem que ser o mesmo peso do que está do outro lado, para a balança estar em equilíbrio. Vamos trocar o nosso x pelo 7. Aqui é a mesma equação. Eu tenho, no lugar do x eu coloco 7. 10 mais 2x, eu boto 10 mais 2 vezes 7. Igual a 3x igual a 3 vezes 7. Então vamos ver se esse valor vai dar igual. Somando aqui 10 mais 2 vezes 7 é 14, igual a 3 vezes 7 é 21. Então eu tenho 10 mais 14 igual a 21. Então deu 24 igual a 21. Observe que de um lado ficou mais pesado do que o outro, né? Nossa balança aqui não está em equilíbrio se o x for 7. Porque de um lado eu tenho 24, do outro lado eu tenho 21. Portanto, 7 não é a solução dessa equação. Porque a igualdade não foi verificada. Esse número aqui não é igual ao outro. 24 não é igual a 21, é diferente. Agora vamos verificar se o número 10 é a solução da mesma equação. Então, no lugar do x eu vou colocar agora o 10. Lá eu coloquei o 7, né? Vamos lá. 10 mais 2 vezes 10. Está aqui, o x é 10. Ó, igual a 3 vezes 10. Então, no lugar do x eu coloquei agora o 10. Observe que agora quando eu fizer os cálculos, 2 vezes 10 é 20, 3 vezes 10 é 30. Então, aqui ficou 10 mais 20, ó, porque aqui 2 vezes 10 é 20. E 10 mais 20 é 30. E 30 é igual a 30. Portanto, 10 é a solução dessa equação. Nossa balança ficou equilibrada. Ficou 30 dos dois lados. Se a igualdade for verdadeira, né, o número que a gente escolheu, 10, é a solução da equação. Lembrando que a gente chama também raiz da equação, tá certo? O valor que responde à equação é chamado de raiz ou solução da equação. Chegamos ao final do nosso vídeo. Agora é a sua vez. Faça a atividade proposta na planilha e bons estudos. Lembrando que nessa aula de hoje nós estudamos apenas como reconhecer uma equação. E futuramente, nas aulas seguintes, nós vamos estudar propriamente a resolução das equações, tá bom? Boa semana a todos!